Estamos no dia 9 de junho, um domingo. São aproximadamente 21 horas e já faz mais de 30 horas que Marco Aurélio foi visto pela última vez. O chefe do grupo de escoteiros de piquete, Sebastião Augusto Ramos, também conhecido como Gugu, está apreensivo. Está há algumas horas sentado em seu sofá, olhando para o telefone. A pressão é enorme. A essa altura já havia informado a polícia sobre o desaparecimento de Marco Aurélio, mas ainda não havia ligado para os seus pais. A situação é desesperadora e totalmente inesperada, mas ele sabe exatamente para quem ligar. Carlos Vieira Soares, cidadão ilustre de piquete e guia veterano no Pico dos Marins. Não só atuou por décadas guiando vários grupos, como ele mesmo abriu a trilha que é utilizada até hoje para chegar no Pico dos Marins. Conhece todas as trilhas da montanha. Em junho de 1985, não havia ninguém que conhecesse melhor o Pico dos Marins do que Carlos Vieira Soares. E após essa ligação, Carlos iria passar os próximos 18 dias na Serra da Mantiqueira em busca de Marco Aurélio. A partir de agora, vamos ver como foram aqueles dias de angústia em busca do garoto, através do relatório do Sr. Carlos Vieira Soares, intitulado, abre aspas, Caso Marco Aurélio, o que sei, o que fiz e o que desconfio. Esse documento está anexado ao inquérito policial. Abre aspas. São 9 horas da noite chuvosa de domingo, dia 9 de junho de 1985, quando o Sr. Sebastião Augusto Ramos, presidente do grupo de escoteiros de piquete, me chama ao telefone. Perguntou-me se eu podia ajudar na busca de um escoteiro de São Paulo que se perdera no Pico dos Marins. A razão do pedido se baseou no fato de eu ser a pessoa de piquete que mais vezes escalou aquele pico. Portanto, bastante conhecedor daquelas grimpas, modéstia à parte. Prontifiquei-me de imediato e perguntei se era para sair àquela hora, pois no caso desses, quanto mais cedo iniciássemos as buscas, mais probabilidade de êxito teríamos. Ele, porém, alegou não ser possível sairmos no momento, pois ainda teria que instalar rádios comunicadores nos carros, o que só seria feito na manhã do dia seguinte, marcando a nossa saída para as 9 horas. Na manhã seguinte, me preparei com o material necessário, cordas, facão, lanternas, estojo de medicamentos, etc., e me dirigi à delegacia de polícia de onde deveríamos partir. Assim que cheguei, estacionou junto a nós uma viatura policial de cruzeiro, trazendo o aspirante oficial Valdir, o sargento Paulo e 5 praças que foram designados para o caso. Apresentei-me a eles e o aspirante achou que não podíamos mais perder tempo e que deveríamos partir incontinenti. Telefonei para Sebastião e partimos. Ao chegarmos à base, encontramos o guia escoteiro Juan. O oficial ordenou-lhe que nos guiasse até o local do acidente com um dos escoteiros, acontecido no sábado anterior, às 14 horas, segundo o próprio Juan, que em seguida nos contou como aconteceu o acidente. Abre aspas. Um dos escoteiros tentou pular de uma pedra para outra e escorregou caindo com o joelho numa pedra áspera como um ralo. Sangrando muito, não podia caminhar. Marco Aurélio pediu permissão para descer até a base para pedir ajuda. Juan permitiu e aconselhou a demarcar o trajeto com a seta feita a giz, com o número 240. Durante os 18 dias que estivemos nas buscas, não encontramos, eu e Ronaldo, uma só vez essa demarcação. Como era óbvio, toda busca teria que ser feita daquele ponto para baixo, e portanto, começamos a descer, fazendo um pente fino, trilando apitos e gritando o nome do desaparecido. Juan, sempre ao meu lado, falou de uma coisa sobre uma cruz por onde eles teriam passado na volta. Estranhei e lhe disse que eles nunca poderiam ter passado por lá, pois a primitiva trilha da Cruz de Ferro, por ter uma passagem bastante perigosa, foi abandonada por mim em 1952, quando tracei a trilha atual. Ele, entretanto, insistiu na afirmação. Perguntei-lhe de que jeito era a cruz, e ele a descreveu perfeitamente. No momento não dei muita importância ao fato, e passamos o resto do dia na busca infrutífera. Ao regressarmos ao cair da tarde, encontramos na base uma equipe da Rádio Mantiqueira de Cruzeiro, que queria ouvir-me a respeito do ocorrido e da possibilidade de encontrarmos ainda com vida o escoteiro Marco Aurélio. Ainda não sabia eu da formação física do desaparecido, do que ele dispunha como agasalhos e nem do que ele sabia de sobrevivência num caso desses, e portanto não pude afirmar nada. Apenas respondi:
Se ele não sofreu nenhum acidente e soubesse esconder em alguma toca, talvez o encontraremos com vida amanhã. Caso contrário, com essa temperatura baixa, ele não resistirá. É interessante notar que na madrugada do dia 9 de junho de 1985 foi o dia mais frio do ano. Esse fato foi amplamente divulgado como o dia que nevou em Minas Gerais. As chances de sobreviver ao clima com roupas finas eram de fato mínimas. Mas continuando com o relatório. Abre aspas. À noite em minha casa, comecei a reconstituir o nosso trabalho do dia e cheguei a algumas conclusões. O grupo de escoteiros dirigido por Juan havia se perdido no caminho na ida e na volta, pois na ida gastou 8 horas, das 6 da manhã às 14 horas. Numa caminhada que pela trilha comum, batida e assinalada, não se levava mais de 1h30. Na volta foi ainda pior, pois gastaram 15 horas, das 14 horas do sábado às 5 horas da manhã do domingo, o que mesmo carregando um acidentado, não poderiam gastar mais de 4 horas. Aí então me lembrei da Cruz de Ferro. Não teria Marco Aurélio errado a trilha novamente, e sem saber tomado a trilha da Cruz de Ferro, também sofrendo um acidente? Liguei para meu amigo e companheiro de escaladas, Ronaldo Prado Nunes, e contei-lhe o acontecido, pedindo para que me fizesse companhia no outro dia. Saímos às 4 horas da manhã em sua Kombi, e quando clareou o dia, esperançados pela probabilidade de encontrarmos o escoteiro, já estávamos galgando a subida da Cruz de Ferro, quebrando gelo com as mãos. Insucesso. Na parte da subida, nenhum pequeno sinal de que alguém estivesse ali há meses. Ao chegarmos, porém, junto à pedra onde estava a Cruz de Ferro, encontramos sinais recentes de que pelo menos 2 pessoas passaram por ali. Seguimos a pista que nos conduzia para a esquerda, em descida acentuada por uns 200 metros, onde a perdemos em vista à nudez das pedras, justamente onde ela deveria cruzar com a trilha normal. Passamos o resto do dia nas buscas, ajudados depois das 11 horas pela turma do Dr. Mauro, composta de 12 pessoas, todas de piquete. Encontramos várias tocas e buracos profundos onde descíamos pelas cordas e onde era necessário acender nossas lanternas. À tarde voltamos magoados pelo insucesso, mas com firme propósito de voltarmos no dia seguinte. Depois do terceiro dia, já não tínhamos mais esperança de encontrarmos Marco Aurélio com vida. Continuamos, porém com a procura agora já com maior atenção aos urubus e suas evoluções. Por essas alturas já havia ajudado muita gente nas buscas. O COI com seus cães farejadores, o Corpo de Bombeiro de Cruzeiro e de Guaratinguetá, uma companhia do 5º Batalhão de Infantaria de Lorena, escoteiros de todo o Vale do Paraíba, helicópteros, equipe civil da Imbel e paisanos como nós, da cidade de Piquete, Delfim Moreira, Marmelópolis e das fazendas vizinhas. Depois de 18 dias sem descanso, meus 60 anos completados em maio e um tornozelo torcido me fizeram desistir. Desculpei-me a mim mesmo com a certeza de que lá em cima havia muita gente competente nas buscas. Calculava-se uma média de 150 homens por dia, fora aos sábados e domingos que esse número era aumentado para 180. Agora, nesses dias de outubro, convalescendo-me de uma pneumonia, tenho tido tempo para matutar sobre o assunto. Se toda busca como era natural foi feita do local do suposto acidente para baixo, foi deixado de procurar daquele ponto para cima. Mas e se Marco Aurélio, que desceu na frente dos companheiros, tivesse perdido a trilha e voltado para reencontrá-los? Estes também haviam errado a trilha, pois passaram pela Cruz de Ferro e, portanto, Marco Aurélio, não os reencontrando, poderia ter passado pelo local do acidente, subindo desorientado em direção ao pico. É um caso que assim que eu estiver melhor, vou verificar, prometo. Agora, nesse mês de outubro, andam falando que a polícia vai trazer Juan e os 3 escoteiros para percorrerem a trilha. Quer dizer, francamente, duvido que os rapazes possam ajudar em alguma coisa. Primeiro, porque já passaram 4 meses e já se apagaram quaisquer sinais. Segundo, porque as pessoas que são guiadas geralmente não prestam atenção no caminho. E terceiro, que a maior parte do caminho de volta foi percorrido à noite, portanto, completamente às cegas. Quero deixar aqui, nesse dia 13 de outubro de 1985, minha opinião pessoal sobre esse caso que abalou quase todo o Brasil. Creio que Marco Aurélio está vivo e bem longe daqui. Com a conivência de Juan e seus 3 companheiros, ele fugiu depois de um plano bem arquitetado. Existem muitos detalhes que não foram bem explicados e eu vou citá-los. 1. Juan é um guia muito experimentado e muito vivo. Além disso, já conhecia os marins, pois o já havia escalado. Como se explica ter levado tanto tempo para chegar ao meio da pedra?
com uma trilha batida e bem batida, pois dias antes, dia 25 e 26 de maio, eu havia percorrido com o Coronel Max e seu filho, Major Itamar, sua esposa, um casal de filhos e mais de 18 pessoas de um grupo de escoteiros de piquete. 2. Além de não obedecer o rígido regulamento do escotismo, de que nunca se deve dividir o grupo, mandou ou permitiu que Marco Aurélio saísse em busca de um auxílio que ele sabia que não seria encontrado num raio de muitos quilômetros. 3. O grupo era de 5 pessoas. Ora, com qualquer condição de terreno, 4 pessoas, ainda mais 4 escoteiros, têm facilidade de transportar um ferido. Quando desci na segunda-feira, perguntei a seu Afonso, em cujo terreno acamparam Juan e os outros 4, se o acidentado já estava melhor. Seu Afonso respondeu-me que não havia ninguém acidentado, e nem mesmo mancando. Por essas e outras que eu não estranharei se qualquer dia Marco Aurélio aparecer por aqui, vagueiro, bonito e rindo da gente. Fecha aspas. O relato de Carlos Vieira sintetiza bem o que aconteceu durante as buscas, os pensamentos e desconfianças de todos que estavam vivendo aqueles momentos de angústia. Mas também esse documento nos traz informações importantes sobre o ferimento de Oswaldo, motivo principal para que Marco Aurélio se afastasse do grupo. No relatório de Carlos Vieira, ele diz que Juan o informou que a perna de Oswaldo estava sangrando muito e que ele não conseguia caminhar. Entretanto, sabemos que ao longo do percurso, Oswaldo voltou a caminhar e caminhou muito, no mínimo 10 quilômetros entre andar perdido na floresta e retornar para a base dos Marins. E as coisas ficam mais estranhas quando Carlos relata que o Sr. Afonso afirmou que nenhum dos escoteiros estava mancando. Rodrigo Nunes, jornalista que investigou o caso e escreveu o livro Operação Marins, que conta a história do desaparecimento de Marco Aurélio, foi atrás dessa resposta e entrevistou anos depois um médico que examinou o joelho de Oswaldo e na ocasião disse que Oswaldo não teria nenhum machucado ou luxação. Então, diante disso, temos 2 cenários. No primeiro, Juan e os garotos estão mentindo sobre o machucado, provavelmente para acobertar algo que teria acontecido com Marco Aurélio, por responsabilidade deles ou não. No segundo, os garotos falaram a verdade, e o seu Afonso e o médico estariam mentindo. Não se sabe qual motivo o médico teria para mentir sobre isso, mas talvez o seu Afonso sim. Pode ser que isso faça mais sentido em breve, mas por agora o seu Afonso está acima de qualquer suspeita. Estamos no dia 11 de junho de 1985, uma terça-feira, e enquanto Carlos Vieira está na Serra da Mantiqueira procurando por Marco Aurélio, o seu Ivo e Dona Neuma começavam a entrar em contato com a mídia. E nesse mesmo dia já se iniciavam as coberturas jornalísticas. E foi publicado o seguinte no Estadão, abre aspas. Está desaparecido na Serra da Mantiqueira o escoteiro Marco Aurélio Bozaja Simon, de 15 anos, filho do jornalista Ivo Simon. Vários grupos estão à procura de Marco Aurélio na esperança de encontrá-lo sem ferimentos. Fecha aspas. Ainda nesse dia, o Jornal da Tarde iria publicar uma matéria mais pessimista. Abre aspas. A temperatura no alto da Serra da Mantiqueira está atingindo em vários pontos de 4 a 6 graus negativos. O mateiro Carlos Vieira, que participou das buscas, disse ontem que dificilmente encontraremos o garoto com vida. Explicou que nem mesmo os animais daquela região resistem a tanto frio. Marco Aurélio vestia apenas calça curta e blusa leve. Fecha aspas. No dia seguinte, 12 de junho, o caso do desaparecimento de Marco Aurélio vai ao Jornal Nacional. O desaparecimento de Marco Aurélio abalou a população e mobilizou toda a polícia especializada em operação de resgate da região e de São Paulo. Ao todo, mais de 200 homens trabalham incessantemente para encontrar o garoto. No dia 15 de junho de 1985, uma quinta-feira, a Folha de São Paulo publica o seguinte, aspas. Na terça-feira, já com o apoio do Corpo de Bombeiros do Vale e a vinda do COI, os trabalhos foram intensificados com patrulhas espalhadas na área. Na quarta-feira entrou o 5º Batalhão de Infantaria do Exército, 2 helicópteros e um avião, e a área foi vasculhada amplamente. Fecha aspas. Após isso, as buscas continuaram por mais alguns dias, mas a falta de qualquer evidência que Marco Aurélio esteve naquele local um dia, logo começa a desmotivar as buscas. E no dia 28 de junho de 1985, 3 semanas após o desaparecimento de Marco Aurélio, a Folha de São Paulo publicaria uma matéria que tiraria o chão da família Simons. Abre aspas. Buscas chegam ao fim sem sucesso. A unidade do Corpo de Bombeiro de Cruzeiro, último grupo a desistir das buscas do escoteiro Marco Aurélio, desaparecido no Pico dos Marins, suspendeu suas atividades hoje e decidirá se vai retornar aos trabalhos ou não na segunda-feira.
Essa possibilidade, contudo, é muito remota. Não há mais esperanças de encontrar Marco Aurélio. O desaparecimento do escoteiro que ocupou as manchetes da imprensa da região, no estado e no país, tende a cair no esquecimento. Fecha aspas. Esse foi um dos momentos mais difíceis para os Simmons, pois com a saída do COI e do Corpo de Bombeiros, eles sabiam que seria cada vez mais difícil descobrir o que havia acontecido com Marco Aurélio. Com o encerramento das buscas, a polícia agora tinha basicamente duas linhas investigativas. A primeira é que Marco Aurélio poderia ter saído da Serra da Mantiqueira e poderia estar vivo por aí, tentando voltar para casa. E a segunda era de homicídio. E na hipótese de homicídio, a polícia já tinha um forte suspeito: o líder da equipe, Juan. A situação estava ficando muito complicada para Juan. Ninguém conseguia entender como o chefe escoteiro poderia tomar tantas decisões erradas em tão pouco tempo. E o pior, os erros cometidos por Juan dificilmente seriam cometidos por uma pessoa que nunca tivesse contato com o escotismo. Isso fez com que os policiais começassem a pensar que a única explicação para Juan errar tanto assim é que na verdade ele não estava errando, e sim cobrindo seus rastros. Para a polícia, quando Juan recusou o convite do guia e dos dois grupos, é porque tudo havia sido premeditado, e quando ele pegou o primeiro trecho errado, seria para desencontrar dos outros grupos. Sobre o garoto machucado, todos eles poderiam estar mentindo para encobrir a verdade, talvez por coação do próprio Juan. Para a polícia, o fato de Juan direcionar o grupo para o sul de Minas é justificado como uma forma de criar um álibi. Tudo isso para a polícia justificaria o fato de Juan não ter informado a seu Afonso que o garoto estava desaparecido. Isso porque ele já sabia o que havia acontecido com Marco Aurélio. E suas buscas solitárias por 4 horas na floresta era para limpar qualquer vestígio do ocorrido. E a opção de não informar a polícia era bem óbvia. Afinal, quanto mais tempo se passa em uma cena de crime, mais difícil descobrir o que aconteceu. Com essas e outras convicções, junto com a cobrança da mídia, entre os dias 12 e 17 de junho, a polícia começa a colher os primeiros depoimentos. E os primeiros a serem chamados foram Sebastião Augusto Ramos, chefe do grupo de escoteiros de piquete, e Paulinho, motorista da Kombi. E lá eles disseram basicamente tudo que os escoteiros já haviam falado antes. Em seguida era a vez de Juan e os escoteiros, que além de entrevistados foram torturados psicologicamente e fisicamente. É importante lembrar que em 1985, apesar de estarmos em um governo civil, a polícia ainda seguia os mesmos procedimentos da ditadura. E em um desses interrogatórios, o tenente Edmundo Zaborski consegue tirar uma nova versão dos fatos de Oswaldo, o escoteiro que havia se machucado. Nessa nova versão, Oswaldo afirmava que Juan havia acompanhado Marco Aurélio no meio da noite para fazer necessidades. E ao retornar, Marco Aurélio estaria estranho, insinuando que algo poderia ter acontecido. Mas um ano depois desse depoimento, Oswaldo mudaria a sua versão, afirmando que tudo que disse teria sido sob coação. Ao longo da investigação, Juan foi chamado diversas vezes para fazer reconstituições, responder perguntas, foi submetido a polígrafos e hipnose, mas não deu em nada. Não conseguiram nenhuma evidência que pudesse ser usada para fazer a acusação. E com isso, em 1990, 5 anos depois do desaparecimento de Marco Aurélio, e após seguir vários becos sem saída, o inquérito policial foi arquivado. Para a família Simmons se iniciava uma nova batalha: não deixar que Marco Aurélio fosse esquecido. Nesse ponto da história, o que eles ainda não sabiam é que um ano antes do arquivamento do inquérito, em 1989, outra pessoa havia desaparecido no Pico dos Marins. E esse desaparecimento vai ser o motivo para reabrir o caso Marco Aurélio, mais de 30 anos depois do seu arquivamento. Estamos em julho de 1989. 4 anos após o desaparecimento de Marco Aurélio e 9 meses antes do arquivamento do caso. E no meio disso, acontece outro desaparecimento misterioso no Pico dos Marins. Só que esse desaparecimento não vai ser divulgado. Não vai ter COI, cães farejadores, helicópteros, nada. Nenhuma pequena nota no jornal. O desaparecido em questão se chama João Carlos Xavier, filho do seu Afonso, guia do Pico dos Marins. E a história por trás do seu desaparecimento é uma história sobre um pai e um filho. Mas, sobretudo, é uma história de ressentimentos e vingança. João Carlos Xavier nasceu em 1950, filho do seu Afonso Egídio e de Dona Maria Teresa.
Ele tinha 9 irmãos, e toda a família morava em uma pequena casa na base do Pico dos Marins. Quando era criança, era o mais agitado e agressivo dos irmãos, o que fazia com que tivesse desde novo problemas com seu pai. Na adolescência, essa tensão entre os dois iria cada vez mais se agravar, principalmente pelo fato que estava cada vez mais difícil para João controlar os seus impulsos. Aos 20 anos, ele é diagnosticado com epilepsia e começa a tomar medicamentos controlados. Esses medicamentos até ajudam com as convulsões, mas não podemos dizer o mesmo do seu comportamento agressivo. Nesse ponto, ele era descrito como um adulto com a mentalidade de uma criança, e diversas vezes vai incomodar e espiar suas próprias irmãs. Está cada vez mais difícil controlar os seus impulsos. Estamos no final da década de 70, e os dias se repetem nas montanhas. E todos os dias, os mesmos problemas, as mesmas brigas. O seu Afonso já está farto do comportamento de João. Ele sente que não tem outra opção e decide sanar o problema, e constrói um pequeno quarto fora da casa para trancar João, como um cão raivoso. Com isso, o rancor entre pai e filho só aumentam, e nesse ponto, não é apenas pelo Sr. Afonso que João começa a nutrir o seu ódio. Ele também odeia todos os escoteiros e montanhistas, principalmente em temporadas de escalada, e a cada temporada, João vai ficando cada vez mais isolado. Cansado disso tudo, decide dar um basta. Toma todos seus medicamentos de vez e, como resultado, acaba passando 2 anos em uma cama sem conseguir andar. Isso provocou em João uma profunda revolta. Quando enfim melhorou e voltou a andar, ele já tinha certeza do que queria e logo deu início às suas tentativas de fugir de casa, chegando a passar alguns dias no meio da mata. Mas as suas aventuras não duravam muito. O seu Afonso sempre o encontrava, trazia para casa e novamente o trancava. E assim era essa dinâmica distorcida entre pai e filho. Os anos se passam. Agora João tem 35 anos, já é um homem, e o seu pai Afonso tem quase 70. Estamos em 1985, para ser mais exato, um sábado, dia 9 de junho, dia do desaparecimento de Marco Aurélio. E a família Xavier segue pela manhã para Piquete para resolver algumas coisas. A família menos João, claro. E o seu Afonso e sua família só vão retornar por volta das 16h30. João, por sua vez, vai estar sozinho em casa no dia do desaparecimento de Marco Aurélio, o que abre uma janela de possibilidade para uma teoria de que se Marco Aurélio tivesse conseguido retornar à base do Pico dos Marins, teria sido recebido por João, que tinha um comportamento agressivo e que não gostava de montanhistas, muito menos de escoteiros, que provavelmente foi o responsável por mexer na barraca dos escoteiros e que 4 anos após o desaparecimento de Marco Aurélio, vai desaparecer também. Mas não é por causa de sua condição de saúde mental que João vai se tornar um suspeito. Na verdade, é por conta de uma descoberta que suas irmãs, Helena e Marlene, vão fazer uma semana depois do seu desaparecimento. E essa descoberta vai se tornar um segredo de família, e por enquanto, vai continuar guardado com as irmãs.